Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como falamos na abertura desse vídeo, hoje vamos tratar sobre os dados que foram divulgados sexta-feira, que você muito provavelmente já sabe, o payroll norte-americano, a taxa de desemprego, basicamente dados econômicos que foram divulgados nos Estados Unidos, que movimentaram esse fechamento de semana. No entanto, que você muito provavelmente ainda não deve ter parado para pensar, foram as óticas desenvolvidas a partir da divulgação desses dados, ou seja, o que o mercado está prevendo, ou então melhor dizendo, precificando dentro de tempos de curto, médio e longo prazo. É isso que vamos tratar, além também do calendário econômico para essa próxima semana, que promete estar bem decisiva com a divulgação do CPI norte-americano. Então, basicamente o que aconteceu? Sexta-feira nós tivemos o dado de trabalho norte-americano, o relatório de emprego, conhecido como payroll, trazendo para a gente a quantidade de vagas que foram geradas durante o mês de julho. E o mercado, de certa forma, se surpreendeu bastante com esse dado que foi divulgado. Eram projetadas cerca de 250 mil novas vagas e nós tivemos um dado sendo divulgado mais do que o dobro daquilo que era previsto, ou seja, 528 mil novas vagas. E além disso, a taxa de desemprego ficou abaixo das projeções, o que de certa forma demonstra pra gente que o mercado de trabalho está muito aquecido. Se o desemprego está caindo e a quantidade de vagas que estão sendo geradas está aumentando, mostra pra gente que os Estados Unidos está longe de fato de viver uma recessão, ou seja, uma desaceleração econômica. As empresas estão contratando, as pessoas têm o pleno emprego, então mostra pra gente uma ótica totalmente diferente daquilo que se vinha comentando na última semana após a divulgação do PIB norte-americano, Produto Interno Bruto, que trazia, muito aquele sentimento de mercado, onde muitos analistas traziam inclusive a palavra de que já estávamos vivendo uma recessão técnica nos Estados Unidos, e esse dado do payroll que foi divulgado na sexta contradisse tudo isso que havia sido dito na última quinta-feira retrasada. E as óticas que foram desenvolvidas dentro de períodos de curto, médio e longo prazo, na verdade elas se contradizem um pouco, mas são bem fáceis de se compreender. Bom, vamos começar por médio e podemos arriscar dizer até mesmo longo prazo. Na verdade, esse dado é de certa forma muito positivo para esses períodos de tempo. Por quê? Bom, ele basicamente confirma que dificilmente iremos ver uma recessão na principal potência mundial, que é os Estados Unidos. Se o payroll trouxe o report para a gente que muitas vagas de emprego estão sendo geradas e o desemprego vem caindo, mesmo em meio a esse aperto monetário realizado pelo Fed, mostra que muito mais vai ser necessário para que eventualmente a gente veja os Estados Unidos sofrendo, de certa forma, desacelerações econômicas. Então comprova que dificilmente uma recessão será vista por lá, o que é de fato muito positivo para as criptomoedas e mercados de renda variável, tal como a Bolsa Americana, e demais bolsas mundiais. Então, se isso não tende a acontecer, o médio e longo prazo tende a estar favorável. No entanto, qual que é o problema de tudo isso para o curto prazo? A inflação norte-americana ainda vive uma das suas maiores altas nos últimos 40 anos. E o que o Fed tem tomado como principal medida? Aumentar a taxa básica de juros para tentar controlar essa alta nos preços. E quando você demonstra ao Banco Central norte-americano que o país está vivendo um pleno emprego e a economia está de certa forma aquecida, onde o mercado de trabalho está bombando de vaga, isso deixa margem e caminho livre para o Banco Central norte-americano tomar decisões mais duras em relação a políticas monetárias e eventualmente realizar um aperto monetário mais agressivo, isso é, aumentando uma taxa de juros acima daquilo que era previsto e aguardado para o mercado durante o mês de setembro, data da próxima reunião do Fed. Trouxe para vocês, inclusive, logo aqui abaixo da matéria, a gente tem o monitor da taxa básica de juros, que no momento que foi divulgado o payroll, as chances de termos um aumento de 0,75 chegaram a ficar em 70%. Com as projeções do mercado, a volatilidade e basicamente as expectativas pela divulgação da inflação na quarta-feira que vem, esse dado já deu uma oscilada e voltou aqui a ser 50% de chance de termos um aumento em 0,75 e 50 ali mais ou menos 48 em termos um aumento em 0,50, ou seja, meio ponto percentual. Então, de certa forma, trouxe aí maiores chances de termos um aumento mais agressivo, o que para o curtíssimo prazo e para o curto prazo tende a ser um dado ruim.
porque, naturalmente, se existe um aperto monetário acontecendo no curto prazo, isso tende a impactar diretamente mercados de renda variável e, eventualmente, o mercado das criptomoedas, que tende a seguir a tendência dos mercados. Então, beleza, Bruno, o cenário de curto prazo é, de certa forma, mais negativo, porque a gente tem em setembro a reunião do Fed, e esse dado dá mais margem a eles a tomar decisões mais duras. E no médio, arriscando dizer longo prazo, o cenário mais positivo, porque descarta uma possível eventual recessão nos Estados Unidos. Mas por que você disse no início desse vídeo que você está mais otimista nos mercados do que em tempos recentes? Isso na verdade é bem simples, galera, é muito por conta do IPC que será divulgado na quarta-feira, conhecido lá fora como CPI, que traz dados sobre a inflação. E como a gente comentou anteriormente, as medidas que o Fed vem tomando vêm sendo para controlar a inflação norte-americana. E para quem não sabe, o ICP, ou então como você quiser chamar, CPI norte-americano, tem como um dos principais fatores que ele leva em consideração para medir a inflação norte-americana o petróleo, uma das commodities mais importantes. Em tempos recentes, o petróleo oscilou bastante em preço, chegando a quase $140 em meio a esses temores de guerra da Rússia, a Rússia sendo um dos principais exportadores da commodity. Então o petróleo oscilou bastante em preço, o que impactou bastante a inflação global e eventualmente a inflação norte-americana. Agora, o que aconteceu em tempos recentes foi um recuo muito grande do petróleo, que no dia 1º de julho estava mais ou menos ali $112, $113 e que fechou o mês de julho abaixo de $100, ou seja, demonstrando uma queda bem considerável durante esse mês. Vale lembrar que o CPI, que vai ser divulgado essa semana, traz informações sobre a inflação no mês passado, ou seja, o que aconteceu durante o mês de julho. Se o petróleo recuou e é um dos principais agravantes a essa inflação que foi vista recente, naturalmente a inflação nos Estados Unidos deve vir mais baixa do que em outros momentos. Para vocês terem uma ideia, o presidente Biden tweetou recentemente, no dia 6 de agosto, que os preços da gasolina nos Estados Unidos caíram mais de 90 centavos por galão. São mais de 7 semanas seguidas de queda de preço, ou seja, demonstrando pra gente que a alta dos preços que estava se vendo nos Estados Unidos em tempos recentes parece não estar mais acontecendo, e o petróleo vem liderando essa queda. E conforme comentamos da última vez que o payroll foi divulgado, no início do mês de julho, o presidente Biden inclusive disse o seguinte: admite que a inflação está inaceitável, mas disse que o CPI está desatualizado, que as medidas que o governo norte-americano vem tomando são para de controles da alta da inflação, e que ele acreditava que um CPI poderia ser visto de forma bem menos acentuada em tempos próximos aí, ou seja, no mês seguinte, que é justamente o que a gente está aguardando para essa quarta-feira. Então, trouxe para vocês aqui agora de forma bem rapidinha qual que é a projeção do mercado para a divulgação do CPI norte-americano nessa quarta-feira. Como a gente comentou, tendo em vista essas falas do presidente Biden e também algumas outras coisas que já vem demonstrando uma queda considerável, que eventualmente vai trazer a inflação mais reduzida, nós temos uma projeção aqui bem conservadora de 0,2% de inflação. Caso essa inflação se mantenha nessa projeção, ou seja, seja divulgado dentro disso ou abaixo disso, os mercados tendem a desempenhar positivamente, porque por mais que o payroll dê margem ao Fed para tomar decisões mais duras, se a inflação se demonstrar mais controlada, naturalmente o Fed não vai precisar tomar decisões mais duras para controlar essa inflação, até porque ela já se mostra controlada. Em contrapartida, se essa inflação for divulgada acima das projeções, o que não vai confirmar as falas do presidente Biden, ou seja, vai contradizer tudo aquilo que vem sendo dito por ele, nós teremos então muito provavelmente um desempenho negativo dos mercados, onde então de fato o Fed terá que tomar medidas mais duras no mês de setembro a fim de controlar essa inflação que ainda estará demonstrando estar descontrolada. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?